Brethren, hey, welcome to Woke Wednesday. I'm Mr. Maia, como acho que já sabem, pra quem tá vendo esses vídeos diários. Se você vê isso todo dia, cara, thank you. That's really cool of you. Então, na Woke Wednesday de hoje eu quero falar sobre um sufixo, o que tá no nome do vídeo aqui. Geralmente em Woke Wednesdays falamos sobre ditados, né? Nós fazemos isso porque esse é o dia, né? A palavra woke, ela foi usada para dar esse nome para esse dia dos ditados, porque woke significa, atualmente no século XXI, uma gíria bem recente, que é ciente do que está acontecendo de verdade no mundo. Como, por exemplo, os bancos controlam tais coisas e tudo mais. Quando uma pessoa começa a falar coisas assim, nós podemos falar que ela é woke, entende? E por isso que chamamos de Woke Wednesday, porque são ditados abordados nessa aqui, que melhora a vida da pessoa se ela souber a lição deles. Mas eu me deparei com uma coisa bem legal hoje, que seria na sua natureza woke. Teria a ver com esse pensamento revolucionário, ciente do mundo e as decisões que são afetadas por ele, né? Como, por exemplo, qualquer lei progressista que acontece atualmente. Eu queria falar sobre, mais uma vez, como o título do vídeo diz, a morte do sufixo s. O que é esse sufixo s? E melhor, o que é um sufixo e um prefixo? Um prefixo é um grupinho de letras, uma sílaba, que se alinha ao começo de uma palavra, fixa ela se fixa no pré da palavra, logo prefixo. Palavras como prefixos como o N em undisputed, uncontested, unbelievable, que reverte o significado da coisa, né? Ou pro, quer dizer a favor de, pro women's rights, pro-choice. Falei, acho que é a mesma coisa, não, são diferentes. Pro 3-day weekends, I don't know. Se você é pró uma coisa, é isso que você usa e o pró faz o que um prefixo faz, se colocando na frente. Um sufixo é o que vem depois, como por exemplo, sun, que vira sunny. O y é o sufixo que faz o substantivo sol virar adjetivo, logo ensolarado, né? Então, ess é um sufixo por causa disso, porque ele se atrela ao final. Ele fazia, ou ainda faz, né, infelizmente, o trabalho de transformar em fêmea a palavra na qual ele entra. Como se a palavra original fosse macho. Tá começando a ficar woke já, tá vendo? Em palavras como, por exemplo, lion. Leão é lion, enquanto leoa é lioness. Tem uma versão fêmea do leão, o radical presumido macho. Emperor pode ser empress e assim vai. Eu vi um videogame que eu devia ter sabido o nome. Eu vou colocar aqui embaixo, ou alguém vai dizer nos comentários, sei lá, que tá saindo pro PlayStation 5. E sim, eu tiro esses anúncios de videogame como exemplo para aula de gramática, que o nome do personagem é Hunter, caçador supostamente, porque existe o termo Huntress. Mas o personagem nesse jogo é uma mulher. E chamo ela de Hunter mesmo assim. E eu achei muito legal, eu aplaudi. Não por nenhum motivo feminista ou machista, porque pode-se argumentar que o ESS é feminista porque está dando para mulheres a identidade da palavra. Mas isso presume que o radical era macho, quando podia ser neutro. Entende? Mas eu achei legal porque isso é uma medida cumbersome. Colocar um ESS no fim desses substantivos, lioness, enchantress, duchess para duquesa, é desnecessário. Porque nós temos um monte de nome que vai para os dois sexos. Doctor funciona para homem e mulher, né? Não existe doctress. E quando você fica ligado do que faz uma regra morrer, você fica esperando aquelas que preenchem as caixinhas de regras que morrer, entende? Uma regra de inglês morre quando o não uso dela é de boas, ao invés de causar confusão. Uma regra de inglês morre quando, se você quebrá-la, ninguém se importa. E esse ESS é exatamente isso. Então, todo o tempo, eu falo inglês faz o quê? 20 anos? Por 20 anos eu tô pensando em quando que esse ESS vai morrer. I swear to God. Eu penso sobre isso, normalmente. Esse tipo de coisa. E de vez em quando eu vi ainda, Duchess, Empress. Eu penso, ainda existe? God damn. Aí quando eu vi esse comercial desse jogo do PlayStation 5, que ele chamou a mina de Hunter, eu pensei, what? Nah, eu ouvi errado. Ele vai falar sobre esse personagem e vai descrevê-lo como um he, quer ver? Aí vira e mexe ele falava, and she can move fluidly. Eu pensei, what? She can move fluidly? Tá falando sobre uma mina, brother? Aí, novamente, it's her job to rid the world. Her job. O trabalho dela. Aliás, é um ótimo jogo, hein? É um tipo de Journey, só que aparentemente bem maior. Top. Pra quem curte videogame.
como eu. E logo eu comecei a perceber que ele realmente estava falando sobre uma mulher. E a chamava de Hunter. E eu pensei, that is great. Chegou. Hoje é o dia que o sufixo ESS começa a morrer. E agora, eu acho isso interessante porque quão frequentemente você consegue estar presente para uma mudança de gramática tão grande, que é o sufixo começa a se tornar invisível e o processo esse que fará com que ele não seja mais usado por ninguém em um tempo no futuro. Tu tá vivo para isso com o ESS. Come on, man, that's a big deal. Ou eu sou muito nerd, sei lá. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado, eu gostei bastante, eu tô bem empolgado sobre esse tópico e o dia de hoje em geral por causa disso. Eu não pensei que ia testemunhar uma regra de gramática morrendo em tempo real. That's pretty neat, man. Pra quem curte gramática, dude, it's great. É que nem ver o último rinoceronte. Péssimo exemplo. Péssimo exemplo. Extinção não é legal. Que pena. Que bom que tem pessoas salvando os rinocerontes na África. Ótimo trabalho. Mas tá, espero que tenham curtido esse vídeo, deem like, cliquem no sininho, inscrevam-se, façam todas essas coisas. Escrevam sobre o que mais gostariam que eu escrevesse, quer dizer, que eu falasse, né, quem escreve vocês. Aqui embaixo está o link do grupo do WhatsApp, no qual pessoas falam sobre coisas de inglês, se corrigem, eu entro também, é bem legal. Também tem o link da planilha de Google que nós usamos para uma live que fazemos, segundas e quartas, 8 horas da noite. Você pode muito bem só olhar a planilha e ficar ligado das regras que ensinamos, tá tudo documentado lá. Mas se quiser fazer parte das nossas lives, é só falar e é nóis. Vai ter uma hoje, aliás, às 8 horas. E que mais? Nós temos um produto, mrmaia.com.br, uma coletânea de regras de gramática que eu bolei, tá aqui embaixo também. Capítulos 1 e 2 são grátis, é bem legalzinho, você arrasta as palavras. Eu sinto que eu tô falando que eu já falei, mas é claro, essa é a descrição do site, mas dá uma olhada, vai ser legal. Nós temos um vídeo essay agora saindo chamado Inglês na Arte, bem estilo quadro em branco, segunda vez que eu menciono eles, dê uma olhada também. E é só isso, senhores. I'll see you guys tomorrow. I hope you enjoy your evenings, and if you like PlayStation, I hope you enjoy playing it tonight. I'm Mr. Maya. Peace. Stay strong.